pessoal. Hoje, aqui pela série Áudios, nós falaremos sobre o tema que dá título ao nosso programa, a escola chamada cavalo. Ocasionalmente, as pessoas nos perguntam qual é o significado dessa escola chamada cavalo, e é sobre isso que nós falaremos. O primeiro aspecto a ser considerado é que, durante o relacionamento homem-cavalo, ele irá refletir a nossa condição momentânea por meio das reações que acontecerão mediante as nossas ações sobre ele. Em outras palavras, é como se o cavalo fosse o nosso espelho, não é? Então, à medida que a nossa condição vai sendo modificada, isso reflete numa modificação comportamental do cavalo com o qual nós estamos convivendo. Não é em vão aquela famosa frase dita nas ordens de cavaleiros de outros tempos. Ela dizia: "Traga-me seu cavalo para que eu possa saber quem você é." Isso quer dizer que o nosso cavalo vai manifestar todas as nossas virtudes e também as nossas insuficiências, não é? Então, é preciso compreender que essa escola chamada cavalo sugere que nós prestemos mais atenções a nós mesmos do que ao cavalo. Porque, sendo ele o nosso reflexo, à medida que nós vamos nos aprimorando, nós vamos conseguindo melhorar as nossas ações sobre ele. Isso refletirá em resultados positivos. Portanto, quando o nosso cavalo está progredindo, é sinal inequívoco de que nós também estamos. Se em dado momento nós temos as pretensões de melhorar o nosso cavalo, a providência mais eficaz é investir empenhos no nosso aprimoramento pessoal e técnico, no que diz respeito aos conhecimentos de natureza equestre. A palavra cavalheiro deriva de cavaleiro, porque o autêntico cavaleiro, aquele que realmente se esforça por se aprimorar, ele se transforma num homem de atitudes polidas, não é? E esse é o significado de cavalheiro, um homem educado, cujas atitudes são sempre polidas no que se refere ao relacionamento com aqueles ao alcance de suas influências. Assim sendo, o cavalo pode se transformar numa ferramenta, num instrumento valiosíssimo para esse trabalho de autopolimento, de aprimoramento pessoal. Então, cabe a nós fazer melhor proveito dessas oportunidades que podem nos oferecer uma série de desenvolvimentos. E pensando assim, é possível dizer também que durante os treinamentos, na verdade, nós é que estamos sendo treinados pelo cavalo e não o contrário. Nós estamos aproveitando aquele momento no qual o cavalo está sendo exercitado para fazer um trabalho sobre nós. Essa seria a chave inicial para nós acessarmos o portal da escola chamada cavalo. Quando a nossa interpretação é assim modificada e nós compreendemos que aqueles momentos de convívio com o cavalo podem ter um significado mais profundo para nós, a relação adquire uma outra conotação. Nós começamos a ver o cavalo de uma outra forma. E, sendo assim, o proveito passa a ser muito maior. Quando na escola, estudando física, nós tivemos acesso às leis de Newton, a terceira dela diz o seguinte: a toda ação corresponde uma reação, de igual intensidade, porém em sentido contrário. Eu diria que no relacionamento para com o cavalo,
nós podemos vivenciar na prática essa terceira lei de Newton. Porque a cada ação de nossa parte dirigida ao cavalo, é exatamente isso que vai acontecer. Uma reação de igual intensidade, porém em sentido contrário, ou seja, sendo devolvida a nós. E isso pode ser aplicado também a vários aspectos da relação, aqueles de natureza física, né, motora, mecânica, e também os de natureza psicoemocional, comportamental. Então, é este o motivo de nós estarmos vigilantes com relação às nossas ações, porque o cavalo vai recebê-las e devolvê-las a nós, né? Então, essa é a forma de nós buscarmos esse autopolimento, prestando atenção a nós mesmos, nos policiando, nós podemos começar a imprimir ações conforme sejam as nossas pretensões junto ao cavalo, para que as suas reações sejam positivas e contribuam para a harmonia da relação e para os bons resultados nos treinamentos.